brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar, pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio do amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar o amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Pessoal, seguinte, hoje nós estamos fazendo esse mês, o mês de campanha da família, tá? De oração e devocional pela família. Então foi passado o material aos irmãos da nossa igreja, aqueles que pediram. Caso você não tenha esse material e quiser me pedir, entre em contato que eu passo por WhatsApp, tá? É em PDF, são devocionais fantásticos. Porém, os devocionais, esse material que a gente pegou é um material muito prático e direto, certo? Eu costumo dizer na nossa igreja que a nossa vida é uma vida prática. Então eu não creio numa vida espiritual que nos tire do mundo, de maneira alguma. Nossa, aquela... Não. A vida espiritual é prática, certo? O fato de não falarmos de tristeza não vai deixar de passar momentos tristes. O fato de não falarmos sobre a depressão não significa que a gente não vai passar por depressão. O fato de não falarmos de falência não vai dizer que as empresas não vão falir. Não, a vida é assim, certo? E esta semana os assuntos têm sido uns assuntos bem fortes, bem importantes para serem tratados. E hoje não é diferente. Então eu quero pedir que você esteja conosco, com o coração aberto, tá? E é um tema delicado, mas é o tema do nosso devocional que caiu para o dia de hoje. E é importante e fundamental que falemos sobre isso, tá? O tema de hoje é a família e a dor da perda. Como lidar quando quem amamos parte? Como lidar quando as pessoas que amamos, que temos uma estima incrível, são levadas pela morte?
Então, gente, uma coisa é fato. Todos morreremos, certo? A Bíblia nos fala sobre a volta de Cristo e temos essa esperança também. Que se Cristo voltar, seremos arrebatados, aqueles que são salvos, tá bom? Aqueles que são salvos. Porém, a morte, ela faz parte da vida do homem. A morte faz parte da vida do ser humano desde o início da humanidade. E lidar com a morte é um desafio. E sabe, meus irmãos, não falar sobre a morte é bobeira, porque vamos passar. Há uns textos bíblicos incríveis, fantásticos, e são textos que nós precisamos olhar, meditar e trazer ao nosso coração algumas lições. Como eu falei um pouco antes da oração, o fato de determinar algo a Deus não significa que isso vai acontecer, tá bom? A Bíblia fala de um homem que foi amigo de Jesus, que foi Lázaro. E Lázaro foi ressuscitado por Jesus. Talvez você conheça essa história. Jesus ressuscitou Lázaro. Mas, meus irmãos, Lázaro morreu de novo. O profeta ressuscitou a filha da viúva, mas ele morreu de novo. Jesus parou uma esquife onde estava vindo um jovem morto. Ele ressuscitou aquele jovem e aquele jovem morreu novamente. Sabe o que significa? Significa que ninguém é eterno, a matéria se vai. E deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, para nós valorizarmos o amargo, para nós valorizarmos o doce, a gente tem que provar o amargo. Entende? Eu só consigo apreciar uma comida bem gostosa, bem temperada, quando eu tenho um parâmetro de uma comida não tão gostosa, não tão bem temperada. Não é verdade? Quando você come em lugar, você fala, nossa, que comida deliciosa. Quando você fala que algo é muito gostoso, você tem um parâmetro, você tem um comparativo. Nossa, o café daquele lugar é gostoso. Por quê? Porque o café lá de casa é ruim. Ou o meu café é delicioso, o do outro é ruim, porque a gente tem um gosto. E quando nós conhecemos algo que não é tão saboroso, quando temos a oportunidade de apreciar algo que é gostoso, nós aproveitamos, não é verdade? Não é assim? Se você vai viajar para um lugar lindo, maravilhoso, você fala, não quero sair desse lugar. Eu quero passar o tempo todo aqui. Mas o que acontece quando a gente sai de viagem? A gente sabe que é uma viagem, é um passeio, ele vai ter um tempo, uma semana, 2 semanas, um mês. Por mais lindo que seja esse local. Então o que nós fazemos? Nós aproveitamos. Você vai fazer uma viagem para o exterior ou para um lugar no Brasil lindo. Você vai aproveitar cada tempo. Se possível, você nem vai dormir. Eu não vou perder tempo dormindo, eu quero ficar acordado para curtir tudo isso daqui. Não é assim que nós fazemos? Por que a gente faz isso? Porque nós saímos da nossa normalidade, do nosso dia a dia, e temos a oportunidade de viajar e conhecer um lugar que é fora da nossa realidade. E quando a gente chega lá, a gente quer aproveitar cada momento. Porque nós temos um parâmetro. O parâmetro que é a nossa cidade, a nossa casa, o nosso local que nós já estamos acostumados. Por que eu estou citando esses exemplos do sabor da comida ou de viajar para um lugar? Porque quando eu sei que uma comida é ruim e a outra é muito boa, quando eu for provar essa comida boa, eu vou degustar com toda a vontade. Eu vou curtir aquele momento de comer ela. Quando eu viajo para um lugar que é maravilhoso, eu vou aproveitar cada detalhe, cada tempo, porque eu sei que é muito melhor do que o lugar onde eu moro. Para que nós possamos curtir a vida e valorizar a vida, a gente tem que falar sobre a morte. Sabia? Se eu e você entendermos que um dia eu vou morrer, que um dia nossos pais vão morrer, que nossos irmãos vão morrer, nossos filhos irão morrer, nossas esposas irão morrer, nossos esposos irão morrer, nós vamos aproveitar cada tempo com eles. Entende?
Talvez por isso a morte, a vida, não tenha tanto sentido para alguns. Porque a gente não entende que essa vida é passageira. É passageira. E quando nós valorizamos a vida, apenas quando nos deparamos com a morte, com o amargo. E aí quando nos deparamos com a morte, a gente fala, deveria ter curtido mais, deveria ter aproveitado mais. E é interessante o que Deus faz. Essa palavra, irmãos, é para hoje, é no nosso devocional do 23º dia. Estamos vivendo um tempo agora dessa pandemia em que, infelizmente, pessoas estão partindo. E a família não está tendo oportunidade de sequer fazer um velório digno, de se despedir de maneira digna. É óbvio que a perca, a morte traz dor e traz tristeza. Só que, sabe o que é pior? O pior é quando as pessoas partem e a gente tem que conviver com o sentimento de que não curtimos o suficiente, não aproveitamos o suficiente, não fomos bons o suficiente, não pedi perdão que deveria ter pedido, não abracei o tanto quanto deveria ter abraçado, eu não beijei o tanto quanto tinha que ter beijado, eu não falei que amava tanto quanto eu devia ter amado, eu não aproveitei tanto tempo como eu devia ter aproveitado. Entende? Às vezes pensamos apenas em trabalho, trabalho e trabalho. Tá certo? Cada um propõe aquilo que vai escolher, a decisão é de cada um. Só que tem que arcar com as consequências. Porque quando aqueles que amamos partem, te garanto que não há dinheiro no mundo que traz eles de volta. Nós estamos tendo a oportunidade agora de, logo, Deus quiser, a Luísa estará vindo aí. Em outubro, se Deus quiser, estará nascendo. E é óbvio que o tempo vai passar rápido. E nós fizemos algumas escolhas de estar junto dela, de aproveitar cada tempo. Por quê? Porque pela experiência que todos falam, o tempo passa muito rápido, a criança cresce muito rápido, então vamos aproveitar esse tempo que tem com ela. 2 anos, 3 anos, 4 anos passa muito rápido, é único. Ela nunca mais vai ser bebê, ela nunca mais vai ser criança. Já pararam para pensar nisso? Quanto tempo uma pessoa tem de adulto? Olha, dos 18 para frente é o tempo de adulto, né? Depois que a pessoa completa 18 anos até ela morrer, ela é adulto. Pelo menos deveria ser assim. Tem alguns que têm 60 anos e são imaturos ainda. Mas o natural é que a pessoa depois dos 18 anos, depois começa a pagar seus boletos, faculdade, casa, se torna adulto. Dali para frente você tem a sua vida para viver como adulto. Gente, mas para ser bebê são meses. A criança, o espaço para ser bebezinho é muito pouco, o espaço para ser criança é muito tempo, o espaço para ser adolescente é muito curto. Então curta esse tempo. Porque haverá um tempo que vai falar, não aproveitei. E o pior é que quando vivenciamos a dor da perda, e vai chegar para todo mundo, vai chegar. Talvez uns vão antes, outros vão depois. Há pessoas que a gente imagina que tá para ir e vai durar Highlander. Quem que se lembra desse filme? Highlander. Aqueles que vão viver 200 anos. E quantas pessoas partem mais cedo? O texto de hoje, ele se encontra em Salmo 116:15. O texto diz o seguinte: preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Algumas versões diz que Deus vê com pesar, com tristeza a morte dos seus santos. A ideia é quase a mesma, tá? A ideia de preciosa é que a vida é tão preciosa que Deus nunca foi da vontade de Deus que o homem morresse. A partir do pecado de Adão, a morte foi colocada na humanidade. E a partir de Adão, gente, a humanidade tem que conviver com a morte. Mas, se nós entendermos que um dia todos nós vamos partir, não sabemos quando, um vai antes, outro vai depois, a gente começa a aproveitar a vida.
Porque muitas pessoas morrem como se nunca tivessem vivido e umas pessoas vivem como se nunca fossem morrer. Isso é triste. Isso é triste. Eu vou muito em velório para pregar, para consolar. E o velório é um momento muito, muito interessante. A palavra de Deus nos diz que é melhor você passar o dia no lugar onde há luto do que no lugar onde tem festa. Por que que é isso? Por que que é melhor ir no lugar onde está tendo luto? Isso é triste demais. Exatamente, o texto continua. Porque ali o homem vê o seu fim. E é interessante, gente, que no momento de luto, as pessoas olham para lá e repensam a sua vida. Às vezes o esposo não está falando com a esposa. Às vezes os pais não estão falando com os filhos. E começam a meditar e falam, e se ele for? E se ela for? E eu não tiver a oportunidade de me acertar. Sabe, a vida dá essas oportunidades. Nós temos que entender que vamos morrer e que aqueles a quem amamos irão morrer. Não sabemos o tempo. Mas, preste atenção, gente. Se nós entendermos que o fim do ser humano é a morte, nós vamos viver bem a vida. Eu costumo dizer um pensamento de que as flores que são dadas lá no cemitério poderiam ser dadas na vida. Porque uma coisa é saudade, outra coisa é remorso. E infelizmente, algumas pessoas não vivem imaginando que seus amigos e familiares irão morrer. E muitos filhos enterram seus pais brigados. E aí o remorso faz com que essas pessoas vão no cemitério, leve flor todo ano, limpe lá o túmulo, faça missa, faça coisa, faça tanta coisa. Deixa eu te falar uma coisa, não vale de nada. O abraço tem que ser dado enquanto estamos vivos. O beijo tem que ser dado enquanto estamos vivos. Dizer que te amo tem que ser dado enquanto estava vivo. Se preocupar tem que ser visto, tem que ser feito enquanto a pessoa está viva. Muitas vezes o que motiva as pessoas a irem ou cultuarem aqueles que já partiram não é amor, é remorso. E deixa eu te falar, esse remorso corrói a alma como um câncer. Você saber que não tem oportunidade de pedir perdão a essas pessoas, porém algumas pessoas ainda buscam uma maneira de poder se acertar a isso. De que maneira, pastor? Às vezes vai no lugar, eu quero falar com meu pai, minha mãe, meu irmão que morreu, eu quero pedir perdão a ele, vai a algum lugar e o Espírito desce e ela acha que é a pessoa. Mas a Bíblia é muito clara, gente, que não há essa possibilidade. Hebreus 9, 27. O homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Ninguém que foi volta. Mas, às vezes, é melhor acreditar numa mentira que nos traz conforto. Entende? É muito melhor para alguém que foi um péssimo filho, que abandonou os pais, e quando os pais morrem, vai lá, recebe uma carta, ou psicografado, vai buscar alguma coisa e fala, meu pai e minha mãe. Não é, meu irmão. Não é. Mas é fácil acreditar nisso, porque nos traz consolo. Entende? Muitas pessoas criam verdadeiros memoriais aos seus antepassados. Depois que a pessoa morre, ainda mais agora na época de Facebook, de Instagram, meu papai, minha mamãe, meu irmão, minha irmã, meu tudo querido, mas quem conhece no dia a dia sabe que essa pessoa nunca se preocupou. Todos vamos morrer. Todos temos sabe aquelas fichinhas de banco que você pega a senha? Todo mundo tem uma senha na mão. E senha de banco é engraçado, né? Porque senha de banco não é lógico. 1, 2, 3, é B47, C52, D. Você acha que vai te chamar e vai outro. A vida é assim. Às vezes a gente acha que chegou a nossa hora e não chegou.
E tem pessoas que estão tranquilas, achando que a senha dele está longe, de repente é a senha dele. Nós não sabemos nosso prazo de validade aqui na Terra. Então nós devemos aproveitar cada minuto, cada tempo. Deixa eu te falar, gente. O assunto de hoje é sobre perda, sobre morte. E para nós valorizarmos a vida, nós temos que entender a morte. Para eu apreciar o doce, eu tenho que ter provado o amargo. Entende? Por isso a Bíblia fala, é melhor um dia no lugar de um luto. Porque no lugar de luto você repensa a tua vida. Meu irmão, minha irmã, por favor, viva a vida intensamente, sabendo que uma hora ou outra, quem você ama vai partir. E quando essa pessoa partir, que fique o sentimento de saudade, mas não de remorso. Pastor, eu deveria ter pedido perdão, deveria, não fez, perdeu. Vai conviver com isso de sentimento pro resto da sua vida. Pastor, mas que palavra dura, mas é a verdade. Porque é aqui na vida que temos que resolver os nossos problemas uns com os outros, meus irmãos. Tem um texto na Bíblia que é muito interessante. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 21, 19 a 20. Diz o seguinte, eu vou ler, 2 Crônicas 21, 19 a 20. E sucedeu que depois de muito tempo, ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da doença. E ele morreu daquela grave enfermidade. Olha só. E o seu povo não lhe queimou aroma como queimara seus pais. E era da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. E foi sem deixar de si saudades. E sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros de seu pai. Sabe de quem que eles estão falando aqui, gente? Está falando de um rei. Um rei de Judá que foi muito mal. Muito mal. Jeorão. E a Bíblia fala que quando esse rei morreu, ninguém sentiu saudade, ele não deixou saudade. O povo não honrou ele como se honra os reis. Porque ele foi uma péssima pessoa enquanto ele estava na terra. Então eu quero trabalhar hoje, quero deixar para você, para você não, para nós, tá bom? Para nós. Se quem você ama partir hoje, o que vai estar no seu coração? Saudade ou remorso? Como é que está a sua situação com aqueles que você ama? Filho, filha, esposo, esposa, amigos, talvez seu pastor, talvez seus irmãos da igreja. Pastor, não quero pensar nisso. Pense, porque a morte está aí, meu irmão. Nós nascemos para morrer. O sentido da vida é estar preparado para a morte. Não falar sobre isso não vai adiantar nada. Quando eu entendo que a morte é uma realidade, eu passo a valorizar a vida. Quando eu entendo que as pessoas que eu amo irão morrer, eu passo a cuidar delas, eu passo a buscar pelo menos ser melhor, porque um dia que essa pessoa partir, a saudade fica, mas o remorso não. Eu fiz o que deveria ter sido feito. E aí eu quero deixar agora o outro extremo, como desse rei, que foi rei, foi rico, poderoso, mas quando ele morreu, não deixou saudade. Ninguém queimou incenso para ele, ninguém foi no velório dele. E agora eu quero fazer uma segunda pergunta. Se você morrer, se eu morrer, será que vamos deixar saudade? Ou será que vai ser um daquele graças a Deus que foi, não aguentava mais? Vocês observaram o texto lá de 2 Crônicas,
que eu falei, 2 Crônicas, capítulo 21. Depois você pode ler o capítulo inteiro, é interessante, 21, mas o finzinho dele, 19 e 20, falou que esse rei ficou 2 anos doente. 2 anos. A Bíblia fala que as entranhas dele saíram, as tripas, não dá para saber o que tipo de doença que ele teve, mas foi uma doença que trouxe a ele sofrimento durante 2 anos. 2 anos. Deixa eu te fazer uma pergunta, você acha que quando esse rei estava vivo, sofrendo, o povo estava preocupado com ele? Se quando ele morreu não deixou saudade, ninguém estava nem aí? Sabe? Às vezes nós podemos viver a vida e pisar nas pessoas, humilhar as pessoas, porque talvez nós nos garantimos hoje que temos dinheiro, temos uma posição social, eu sou alguém, eu não preciso de ninguém. Meu irmão, minha irmã, na hora que a doença te colocar numa cama, você vai depender das pessoas. E hoje tem muita gente milionária, rico, que ninguém quer cuidar. Tem muitas pessoas que foram pessoas ricas, foram pessoas de status. Enquanto tinham saúde, pisavam nas outras, não ligaram para suas famílias, viviam como se não dependesse de ninguém. Algumas dessas pessoas hoje estão largadas nos abrigos de idosos, largadas às traças. E quando nós vamos visitar, a gente fica com dó, só que eles estão colhendo o que eles plantaram. Quantas pessoas hoje estão num leito de hospital sofrendo e nenhum familiar vai visitá-lo? Como esse rei. 2 anos. 2 anos. Mesmo o fato dele ser rei, as pessoas não ligavam. E eu quero deixar agora para a gente pensar nesse segundo ponto. O primeiro é, se quem você ama partir, você vai ficar com o sentimento de tristeza, saudade ou de remorso, de que deveria ter feito mais. Isso é uma coisa. Segunda coisa, se eu e você partirmos hoje, o que vamos deixar? Tristeza, saudade ou sentimento de alívio? Se eu e você hoje ficarmos doentes e precisar da ajuda de outras pessoas, será que teríamos pessoas para cuidar de nós? Será que teríamos amigos e familiares que estarão cuidando de nós? Porque talvez algumas pessoas, pelo fato de terem dinheiro, de terem poder, de terem tanta coisa, se acham tão arrogantes. Ultimamente, nas mídias sociais, vocês viram na TV, o desembargador aqui em Santos, aquele casal lá no Rio de Janeiro, se não estou enganado, que fala, eu sou engenheiro, você não é ninguém, o outro desembargador humilha os outros. Você acha que esse tipo de pessoa tem carisma de alguém? Você acha que um cara que é um desembargador tem um poder político que fede, que nem a gente, quando morrer vai virar traça? Você acha que esse homem que demonstrou quem ele é de fato, imagina se ele não tiver dinheiro e ficar doente, quem vai cuidar de um cara desse? Quantos líderes espirituais abusam das pessoas porque tem poder? Quantos pais oprimem sua esposa, batem na esposa, humilham sua esposa, mas quando precisarem ficar doente, quem que vai cuidar dele? Quantas mulheres hoje traem o esposo, humilham os filhos, vivem uma vida aí que não tem nada a ver, e quando ficar doente, quem vai cuidar? Quantos filhos hoje estão um pouquinho melhor de vida, não ligam para os pais, não estão nem aí para os pais? Quando precisar de alguma coisa, quem que vai socorrer? Meus irmãos, a morte está aí. Ninguém é eterno, fisicamente falando. A palavra de Deus diz que nossa vida é como uma planta. De manhã brota, à tarde morre. Ou como uma neblina, que vem de manhãzinha e antes da manhã terminar, já vai embora. A planta nasce de manhã e dura um dia inteiro. A neblina não
nasceu de manhã, antes da manhã terminar, ela já foi embora. A vida de algumas pessoas é assim. Vamos pensar nisso hoje. Ô, meu irmão, minha irmã. Viva a vida sabendo que você vai morrer. Viva a vida sabendo que quem você ama vai morrer. Se você fizer isso, você vai valorizar cada tempo, cada minuto com quem você ama. Aproveitar, porque uma hora as pessoas partem. Lembra a senha? Temos a senha divina aqui na mão. Ninguém sabe quando vai chegar a nossa hora. E aí eu quero terminar com um desafio que Cristo nos deixou. De evangelizar. Evangelizar. Evangelize sua família, cara. Porque pensa o seguinte, se você acredita na Bíblia, se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, e se você crê que se você entregar a tua vida a Cristo, você vai estar no céu, e se você crê que lá no céu estarão todos aqueles que são salvos, e se você ama teu filho e tua filha e você quer ver eles no céu, se você ama teu esposo e tua esposa e você quer eles no céu, tua sogra aí fica por questão. Talvez você não goste tanto da sogra, né? Mas a sogra é mãe da tua esposa. Então, se as duas se gostam, faça sua esposa feliz. Então, evangelize a sogra para que vocês possam estar todo mundo no céu. Até o cunhado, cara, evangeliza. Ah, meus irmãos, se nós tivéssemos de fato a certeza que o céu é verdade, o inferno também é uma verdade, e se nós de fato amássemos nossos familiares e amigos, a gente ia evangelizar, porque nós iríamos querer ter eles por toda a eternidade do nosso lado. Lembra da parábola do rico e de Lázaro, que Jesus contou? O rico, quando estava no lugar de tormento, ele se lembrou da sua família. Ô, meus irmãos, vamos viver a vida sabendo que a morte é uma verdade. Vamos viver a vida curtindo cada momento. Pastor, mas tá difícil essa pandemia. Curta a tua família, meu irmão, esquece. É o que a gente tem para hoje. Não sabemos quanto tempo isso vai durar, tá? Mas ame. Se tiver que perdoar alguém, perdoe. Se tiver que liberar perdão, libere. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, meu irmão. A gente não sabe. E depois que as pessoas partem, não tem como voltar atrás. Não tem como se reconciliar. Porém, se evangelizarmos aqueles a quem amamos e até aqueles que não amamos, porque isso é ordem de Deus. Mas imagine se a tua esposa é alguém tão especial para você, se seus filhos são pessoas tão especiais para você, se é tão bom viver com eles aqui na terra, imagine passar a eternidade com eles. Você curte seus amigos? Você acha eles gente boa demais? Pois bem, evangelize-os. Porque quando eles partirem, vai dar muita tristeza. Só que a gente vai ter a certeza de que vamos nos encontrar lá no céu. Até um tempo atrás eu tinha essa dificuldade de saber se a gente ia se conhecer ou não ia nos conhecermos lá no céu. Até comentei isso na nossa igreja. Mas hoje eu tenho a certeza de que vamos nos encontrar, vamos nos conhecer. Eu fico feliz porque sou casado com uma mulher que eu amo demais, minha família, meus irmãos, minha mãe. A gente se ama e eu tenho certeza que se alguém for antes, não estou com pressa. Aí se alguém for antes, vai ser duro. Vai dar tristeza, mas a gente vai se encontrar. É um até logo. Para aqueles que são salvos, para aqueles que são filhos de Deus, têm certeza da salvação, a morte não é um tchau, a morte é um até logo. Daqui a pouquinho a gente se vê. Evangelize, entregue tua vida a Cristo. Entenda que os problemas que nós temos em vida devem ser resolvidos em vida. Não deixa para depois. Ame a todos que você deve amar. Perdoe a todos que você deve perdoar. E libere perdão a todos que você deve liberar perdão. Tenha uma vida boa. Viva a vida, sabendo que você vai morrer um dia. E quem você ama vai morrer também. Lembra que eu falei no início? Muitas pessoas vivem como se nunca fossem morrer. Muitas pessoas morrem como se nunca tivessem vivido.
Não pise nas pessoas. Nós não sabemos o dia de amanhã. Perdoe, ame, cuide. E aí, meus irmãos, a nossa certeza é: um dia vamos chegar aos céus. E aí, como a palavra de Deus, ó morte, aonde está a tua vitória? Ó morte, aonde está o teu aguilhão? Pois o nosso corpo mortal vai acabar, mas o nosso espírito imortal estará para sempre no céu. E eu sei que estando lá, minha esposa estará, minha mãe estará, meus irmãos estarão. E já desde já, mesmo com a Luísa estando na barriga da Mari, nós oramos toda noite pela conversão dela. Nós oramos toda noite para que um dia ela entenda logo a certeza de que ela vai precisar tomar uma decisão ao lado de Deus. E se eu amo a minha filha, mesmo antes dela nascer, é óbvio que eu vou querer que ela esteja no céu também. Esse é o princípio do evangelismo. Se cremos de fato que o céu é uma verdade, nós evangelizamos a todos, porque queremos que todos estejam lá. Amém? Que Deus te abençoe. Viva a tua vida de maneira intensa. Curta cada momento com aqueles que você ama. Se você ainda não é salvo, não tem certeza de salvação, entregue tua vida a Cristo. Deixa o Espírito Santo entrar na tua vida. Libere perdão àqueles que você tem alguma coisa para acertar. Não deixa para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. E baseado na Bíblia, irmãos, depois que partirmos, não tem oportunidade de um acerto. Não permita que o remorso seja maior do que a saudade. Beije muito enquanto ainda há oportunidade. Abrace, tá? Manda mensagem para todo mundo. Fala que ama, fala que brinque demais. Se divirta. Se divirta. E se talvez você seja uma pessoa que quando você olha para você e você fala, poxa pastor, eu acho que se eu ficar doente, como o rei Jorão, eu acho que ninguém cuidaria de mim, repense a tua vida. Talvez você não esteja sendo uma pessoa boa. Talvez você não esteja sendo uma pessoa agradável. Enquanto temos saúde, temos dinheiro, temos puxa-saco. Mas quando perdemos a saúde e perdemos o dinheiro, aí a gente vai ver quem nós somos de verdade. Então repense a tua vida também. Tá? Repense a tua vida. Seja humilde. Entregue a tua vida a Cristo. A mudança começa em mim. E não tenha medo. Tenha esperança, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Domingo às 19 horas, aguardo vocês para nosso culto, para adorarmos ao nosso Pai. Quero fazer a última oração aqui, tá? Pai querido, obrigado a Deus por esse tempo gostoso. O assunto, ó Pai, é um assunto necessário. Que possamos saber, ó Pai, ter certeza que um dia iremos partir e quem a gente ama também vai partir. E que esse momento de dor seja apenas um momento de dor, não de remorso. Nos ajude a estarmos bem com todos, nos ajude a sermos pessoas boas. Se alguém que precisa pedir perdão, que faça. Se tem alguém que precisa liberar perdão, que libere perdão. Que nós não deixamos nada para trás nesse mundo, Pai. E que possamos evangelizar nossos familiares, nossos amigos, para que todos possamos um dia estar juntos no céu, por toda a eternidade. Nos abençoe, ó Pai. Toda honra, toda glória se dá ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, galera. Beijão pra vocês. Até domingo, às 19 horas. Se alguém quiser, talvez, o devocional, tá bom? Manda aqui inbox ou no Messenger do Facebook. O meu telefone é código 13 9968288418. Manda lá, eu mando o PDF para vocês, tá bom? Deus abençoe. Tchau.